Seja sempre bem-vindo, esse é o seu espaço, aqui você tem voz e tem vez, está participando com a gente? Hoje o tema aqui do Conexão é pressões. Você já sofreu pressões aí dos seus pais, dos seus amigos, dos seus professores, da sua igreja, as pessoas aí falando o que você deve fazer, o que você deve ser, para onde você deve ir. Você se sente pressionado, ansioso, preocupado em alcançar coisas? Você tem expectativas? Quem dirige a sua vida? Os outros? Deus? Você dirige a sua vida? Escreve aqui pra gente, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, esse é o nosso Facebook. Também estamos no Instagram, @PGConexão e ainda no nosso WhatsApp, que é o 12 981567416. Eu tô com uma memória fera, hein, Chapolin? Olha, Bianca, tá. Isso, gente, que categoria. Eu lembrei agora... Coisa fenomenal. Tá que nem o Leandro Quadros, né? Tá Já pode trabalhar aqui no quando ele Amigo sai da de Verdade. férias, eu posso Ele não tá se tranquilamente. sentindo nada pressionada. Não. Gente, tem um cara fera aqui também, que é o Gabas, o nosso amigo Gabriel Ferreira. Ele comanda o quadro Plugados e Ligados. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Plugados e Ligados. No quadro de hoje eu vou dar uma dica para vocês de como vocês podem escolher a câmera fotográfica ideal para as suas necessidades. Na realidade existem basicamente 3 tipos de câmeras fotográficas que você poderia escolher para você. A primeira delas é aquela câmera que está sempre contigo, seria a sua câmera de celulares. Até que ponto a câmera do celular é boa o suficiente para você bater as suas fotos? Vai depender, claro, muito dos megapixels da sua câmera do celular, mas principalmente o grande problema das câmeras celulares é que elas têm um sensor muito pequeno. E daí o grande lance de uma boa câmera, o que dita ser uma boa câmera, é quando o sensor é grande o suficiente para você poder captar mais luz. Então, quanto mais luz entra na sua câmera, não interessa qual seja, melhor as suas fotografias ficam. Tem meio que um mito aí atrás dos megapixels, tá? Então, a câmera de celular seria boa para você ou não? Depende muito dos tipos de fotos que você faz. Se você faz umas fotos um pouco mais tranquilas, você não precisa de muita qualidade, se você próprio não é muito exigente, então a câmera de celular é a câmera ideal para você, porque ela está sempre contigo, em todo momento você pode usar. O segundo tipo de câmera são aquelas câmeras digitais. Tem umas chamadas câmeras digitais High Zoom ou Ultra Slim, que são aquelas pequenininhas que também têm de fácil acesso, não são muito caras e elas já batem umas fotos com um pouquinho melhor qualidade, tem um sensor um pouquinho melhor, vai entrar um pouquinho mais de luz, mas ainda não fica aquelas fotos de revista ou de site de casamento que você vê por aí, não fica aquelas fotos tão bonitas, mas funcionam muito bem. Essas são as câmeras que eu diria que são mais fáceis para qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa operar, até quem sabe até mais fáceis do que o próprio celular, porque você não tem que focar nem nada, elas fazem tudo automático, é só apontar, bater a foto e já era. E muitas delas também filmam em altíssima qualidade, assim como os celulares também filmam. Vai depender muito do seu estilo. Essas câmeras eu diria que seria bom para as pessoas que querem um pouquinho mais de qualidade, mas também às vezes não tem tanto tempo para ficar sabendo como usar o equipamento, assim como é o caso dos celulares. A terceira e última dica que eu dou então é dos tipos de câmeras mais profissionais, que seriam as câmeras chamadas de mirrorless ou DSLR, que são câmeras digitais, mas que você pode até trocar de lente, você pode comprar várias lentes diferentes para te dar distâncias focais diferentes, e essas distâncias focais, e também consoante o tipo de lente que você usa, se entra mais iluminação ou menos nelas, por elas, né, para entrar nos sensores, você vai ter sim uma imagem bem melhor. Nesse caso, essas câmeras são mais caras, porque você pode trocar de lentes também, mas elas te dão uma imagem muito melhor. Então, se você quer entrar um pouquinho mais num hobby mais, quem sabe, semi-profissional, ou quem sabe até entrar mais profissional, é claro que eu te indico essas câmeras mirrorless ou DSLR. Espero que essa dica tenha sido útil para você, para te ajudar na escolha da câmera perfeita para o seu estilo de fotografia. Até mais! Muito legal, o Gabriel Ferreira, aí o português, né? Português. Nosso amigo Gabas. Você conhece ele, né, Marcelo? Conheço. Na hora que ele estava falando nisso, você já ouviu você já mandei uma mensagem para ele, já tô te já vendo. Eles cantavam juntos, né, naquele grupo musical lá, Novo Tom. Um abraço para a galera do Novo Tom. Beijo, Olha gente. só, quero mandar um abraço aqui também para a galera que está participando com a gente. Tem o Marcelo Figueira, a Lidiane Rocha e um abraço também para o Josimar Barbosa. Você pode participar com a gente na nossa página do facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Muito bem. Bom, Tami, você estava falando que fez música. Vamos lá, gente. Vocês lembram aí? Eu acho que nesse bloco ela se encontra. Publicidade. Publicidade, que mais? Depois foi para marketing, fez curso e depois foi para... Medicina. Não. Agronomia. E aí eu fui
para Los Angeles. Foi para Los Angeles. E lá em Los Angeles, você se encontrou, Tami? Não. Então vamos lá, até o final do bloco. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Teve experiências Sim, e tal. Com certeza. Bom, já começa de que eu fui sem uma casa para ficar, né? Eu não tinha um lugar certo para ficar. Eu fui meio que no escuro, assim. Então, eu tinha a minha matrícula na universidade e só. E uma alma caridosa que foi me buscar no aeroporto e me ajudou. Então, quando eu cheguei lá, eu já sofri várias pressões por conta da língua, porque eu não falava nada de inglês, nada. Além disso, eu tinha várias outras disfunções emocionais que eu tive que aprender a suprir de uma outra maneira. Que antes eu supria com o meu pai, tinha minha mãe. Então, eu tive que mudar a maneira de suprir essas necessidades. Se responsabilizar por essas questões. Exato, exato. Mas foi muito legal. Eu conheci muitas pessoas, diversas culturas e aprendi muita coisa também. Na verdade, lá foi o meu primeiro contato com o cinema, né? Então, eu já estava na cidade do cinema, então lá eu também descobri outras habilidades, outras coisas que eu poderia fazer, ou seja, abrir ainda mais o meu leque é legal, né? de opções. Na área de vídeo, né? Você fez alguma coisa nessa área de cinema? Estudou alguma coisa? Eu me formei como diretora de arte e fiquei um tempinho, né? Eu tenho uma produtora, mas depois que eu me encontrei, eu tive que deixar de lado as coisas que só estavam para outra. Legal. No primeiro bloco, Saito, você citou um pouquinho da sua relação, não relação, mas da pressão dos seus pais, né? Com relação à sua profissão e tal. A gente lembra que no passado, né, quando tinha apenas, por exemplo, era a faculdade de Direito e Medicina, lá na década de 1800 e pouco, início do século 21 e tal. Hoje em dia não, tem várias opções, né? Sim. Antigamente nem tinha pressão para se fazer faculdade. Hoje a pressão já não é mais nem faculdade, já é uma pós-graduação, mestrado e tal. Mas como que um jovem hoje em dia ele pode lidar com essas pressões dos pais, né? Sim. A gente sabe, hoje no Brasil o jovem ele se forma e continua na casa dos pais. Por exemplo, em Israel, o jovem com 18 anos, 19, ele tem que já sair de casa ou pagar um aluguel para os pais. Tem algo mais ou menos parecido com isso. Os americanos também são assim, exato. Né? Os americanos, eles também são assim. A gente ainda tem uma realidade um pouco diferente, mas como lidar? Um conselho para o jovem que está assistindo a gente. Como lidar com as pressões dos pais, né? Sim, bom, primeiro de tudo é que eu não consigo controlar as expectativas dos meus pais em relação a mim. Sim. Né? Então, o que eu tenho, a minha solução, a minha saída é controlar as minhas expectativas em relação a mim mesma. Então, aí eu estou falando da expectativa interna, eu comigo mesma, né? As expectativas que eu tenho. Então, aqui, já entrando até um pouco em algumas coisas que você pode praticar no seu dia, além da gratidão, além de você comunicar, é você saber ter uma visão de futuro. Né? É importante você saber onde você quer chegar. Um planejamento, né? Um planejamento. Mas eu ainda não sei o que eu quero ser. Ok, então vai para as suas emoções. Né? Então, começa a fazer uma vistoria em você. Né? As escolhas que eu estou fazendo. Então, eu tinha opções. Eu quero ser publicitária? Não. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu tinha uma lista. Né? Dessas listas, eu podia fazer algumas escolhas. Todas as escolhas que eu fiz foi com base no meu medo. Então, eu escolhi coisas que eu já sabia fazer por medo. Não porque eu tinha amor àquilo que eu fazia. Né? Isso é interessante. Então, é onde eu entro ali naquela questão da escolha. Então, não importa exatamente o que eu vou escolher, e sim a minha motivação por trás disso. Então, de repente, eu vou escolher ser advogado porque o meu pai é advogado e ele ficaria muito feliz que eu fosse advogado. Aí você escolhe pelo medo. Pelo medo. E não pelo amor. E não pelo amor. Pelo medo de errar, ou pelo medo, por exemplo, se você segue, exatamente, ela até segue a profissão dos pais, por exemplo, um médico, ele sabe que o pai dele vai ter, de repente, um consultório que ele vai poder atender. Exato. É muito mais fácil do que você se aventurar em uma outra profissão, né? Você fica naquela zona de segurança, eu acho. Daqui a pouquinho eu quero saber de você, Tatati. Você tem um mestrado. Tenho. Como é que foi? Se foi uma pressão, se de fato você escolheu. Eu quero saber aí de você. E aqui nós também temos um embasamento aí de uma psicóloga. Rafaela Martins foi conversar com uma especialista para saber mais sobre as pressões em relação aos jovens.
Hoje eu vou começar essa reportagem fazendo uma pergunta para o jovem do Conexão. Quando você for escolher sua profissão, como iria investir seu dinheiro ou quem sabe seu namorado ou namorada, você se sentiu pressionado? É isso mesmo? Quem sabe pelos pais ou pela própria sociedade? Sim, muito! Por isso que nós resolvemos falar sobre este assunto. Mas fica tranquilo que pelo jeito isso é bem comum. Mas será que deveria ser tão comum assim? O jovem sofre pressão ao fazer escolhas, ele sofre muitas pressões de todos os lados, né? Pressão para escolher bem a profissão, pressão para ir bem no vestibular, pressão para ir bem na escola, pressão para fazer boas escolhas, pressão para ter boas namoradas, bons namorados, bons relacionamentos, bons amigos, para não se envolver com coisa errada, para serem boas pessoas. Então eles sofrem sim muita pressão. Bom, no meu ver, isso acontece principalmente com o jovem porque ele está num período de transição, né? Dependendo da idade que ele está, ele não é mais nem criança, mas também não é adulto. Ele ainda vive sobre o teto dos pais, né? Mas não tem total liberdade. Então, quer dizer, ele quer ter liberdade, mas ele vive com os pais. Então, ele não tem dinheiro suficiente, por exemplo, para se manter sozinho, ou às vezes nem quer mesmo sair. Então, ele sofre essa pressão, sofre a pressão da família. A família quer que ele continue sendo a criança que ele sempre foi. E também tem o mercado de trabalho, que pressiona, né, a sociedade. Então, assim, quem esse jovem vai ser quando ele crescer? Então, ele tem que fazer diversas escolhas. Nesse momento da idade, né, que eles estão aí com 18, 19 anos, eles precisam escolher uma profissão que talvez será pelo resto da vida. Se a pressão é positiva ou negativa, por exemplo, a pressão dos pais... Isso. Então, depende, né, porque às vezes uma pressão, ela atrapalha. Então, assim, os pais ou as pessoas que estão junto com esses jovens, eles precisam apoiar. E não só criticar e pressionar de um modo negativo. O jovem, ele está em transição, como eu disse anteriormente, de idade. Então, muitas vezes ele está imaturo, passando por uma fase adulta. Então, ele precisa do apoio dos pais. Só que a gente também não pode tratar os jovens como se eles também não fossem capazes de fazer, porque senão eles nunca vão crescer. Então, assim, não abandonar, mas também não sufocar. Então, pressão nunca é bom. Tá? O que é bom é o seguinte, ensinar, apoiar, acompanhar esses jovens. Além dessas pressões familiares, você já parou para pensar que as redes sociais também podem ser usadas para pressionar o jovem a ter uma vida assertiva? Pois é, então é bom a gente ficar de olho com essas tais redes sociais. Então, tem uma pressão atual que o jovem sofre, que é, né, muito interessante, que na época talvez dos pais deles não existia, que é a questão das redes sociais. Né? O mundo Facebook, o mundo maravilhoso Facebook. Ele tem muita coisa boa, né? Nas redes sociais, a gente encontra amigos, a gente tem informação, mas também nem tudo que está lá é verdade. Então, às vezes, a pessoa se sente pressionada em ver que o outro lá coloca carrão, coloca não sei o quê, todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, tudo é maravilhoso, e eu não. Eu não sou tão bem sucedida assim, eu não tenho um emprego tão lindo assim, e aí eu vou me colocar, se eu não sou uma pessoa bem trabalhada, né, eu tenho uma autoestima assim, meio né, ruim, aí vou me colocando para baixo. Então tem que tomar cuidado com isso, nem tudo que está na rede social é aquilo lá mesmo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da reportagem, mas eu vou finalizar ela fazendo uma pergunta para a Bia e para o Chapolin, que estão aí no estúdio. Vocês, quando eram jovens, se sentiram pressionados quando foram tomar alguma decisão importante na vida? Galera, a gente fica por aqui, um beijo e até mais. Valeu, Rafa. Só uma questão. Gente, faz tanto tempo. Não, quando vocês eram jovens. Como assim, Rafaela? Você fala um negócio desse aqui pra gente. Já é uma pressão, né? Já é uma pressão. A gente eram jovens? Como assim, meu? Mas tá eu bom, lembro. tá perdoada. Sem pressões. Eu lembro. Você lembra? Eu ainda lembro. A Você memória sofreu ainda alguma não foi pressão, embora, Chapolin? Não, relativamente uma pressão. Quando eu era criança, meus pais, eu e meu irmão, a gente saía para fazer compras, né, de roupas, assim, uma vez por ano, né? E, assim, eles que pagavam, né? Então, a gente, eu quero isso, eu quero aquilo, e às vezes o que você quer não dá para você ter, às vezes o que ele quer te dar não é o que você quer.
Até que um dia meu pai ficou zangado. Falou assim, olha, daqui para frente, cada um vai ter uma quantia X por mês e vocês vão administrar o dinheiro de vocês. Vocês compram, se quer comprar um tênis de R$100, vamos Acabou dizer, o dinheiro. se você tem R$100, é o seu dinheiro inteiro. Então, aquilo me gerou uma pressão inicial muito grande. O que eu vou fazer? Agora, eu que tenho que comprar minhas roupas. Se eu quero gastar muito em alguma coisa... Mas são os pais jogando a responsabilidade. Eu acho que isso é interessante, né? Mas isso me ajudou. Hoje em dia, eu controlo muito bem o meu dinheiro. Tenho alguns problemas por causa disso, porque talvez naquele momento eu era talvez muito novo para assumir uma responsabilidade tão grande, mas me ajudou muito hoje em dia. Hoje eu controlo muito bem aquilo que eu vou gastar. Bastante, com algumas coisas, com algumas não, mas enfim, hoje eu consigo administrar muito bem meu dinheiro, né? Ótimo. E isso foi legal para mim. Foi uma pressão, mas hoje eu consigo ver o benefício, né? Muito bem. Ô, Tatati, a gente, antes de ir para aquela reportagem, eu pedi para você já ir pensando aí, formulando argumentos para falar sobre o seu mestrado. Foi uma pressão ou foi você que quis fazer mesmo? Então, foi eu que quis fazer, na verdade. Eu sempre quis continuar os estudos, mesmo antes de começar a faculdade, eu falava, quando eu acabar a faculdade, eu quero fazer outra coisa, Mestrado em que área? Eu fiz mestrado em divulgação científica e cultural. Gente. Jornalismo, a área do jornalismo que mexe com ciência e cultura. Então, quando eu fui fazer as provas, né, e tudo para o mestrado, eu me cobrava, mas não era de jeito nenhum uma pressão das pessoas. As pessoas torciam por isso, mas não que aí você tem que fazer. Só que, a partir do momento que eu entrei, eu falei, beleza, né? Não passei nenhuma pressão, tá tudo certo. Só que a academia te cobra, ela te pressiona. Tem um ditado no meio que diz, se você não publica, você perece. Ou seja, para você sobreviver nesse meio, você tem que mandar artigos, você tem que participar de congresso, você tem que fazer não sei o quê. Então, assim, você tem que fazer, entendeu? Então, faça. Se você não fizer, está fora, entendeu? Então, isso é uma pressão muito grande para você, sabe, lidar. Ou seja, essa pressão interna e externa acontece o tempo todo, né? O tempo todo. É o que eu chamo do jogo interior, né? O Timothy Geller, que é o pai do coaching, que criou o coaching, ele já usava esse termo, o jogo interno, que era o que acontecia com você. Apesar de não ter a pressão diretamente a você, tinha uma regra. Sim. Ainda que não... Ninguém te disse, você... Mas tem aquela coisinha dentro da gente que Com vai certeza. impulsionando. Com certeza. Eu sofri um pouco de pressão das pessoas depois que eu terminei o mestrado, porque aí, olha, né, tão novinha, terminou o mestrado. E o doutorado? Não, gente, mas no Calma, caso... gente, deixa eu comemorar pelo menos o meu Posso optar por não fazer? Aí eu sofri pressão. Bastante. Eu fui bombardeada por causa disso, entendeu? E aí eu ficava, mas se eu não fizer... Aí você fica em busca do eu. Mas eu sou acadêmica? Ou eu sou jornalista da prática? Eu sou o quê? Uau. Mas a pessoa está me dizendo que se eu não fizer, não tá bom. Entende? Então é um negócio que você fica maluco. Entendeu? Olha só que engraçado. Ela se fez uma pergunta, né? Ela, eu posso... Qual foi a pergunta? Posso não fazer Posso não fazer o doutorado? Você perguntou para alguém? Não, eu perguntei para mim mesma, porque eu não queria ser mal educada com as pessoas. Sim. Aí, depois de um tempo que eu já estava por aqui, a pessoa eu falava, dá licença, posso ter essa opção de não fazer? Posso cuidar, né? da minha vida Posso também? Eu? Tudo bem para vocês? É o que ela está falando, né? Então, ali ela teve uma parada de consciência. Peraí. Deixa eu ver o que eu quero. Seria isso, ela né? Ela fez um stop ali, calma. E eu? O que eu quero? Então, olha que pergunta rica, poderosa. Né? Poderosa. Calma, o que eu quero, né? Agora, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu quero ser isso? Eu quero ser aquilo? Quantas perguntas, né? Então, o tempo todo eu estou jogando comigo. Então, uma das coisas importantes, a consciência, né? Eu trabalhar a minha consciência. Quanto mais consciência eu tenho, mais controle eu tenho das coisas, das escolhas que eu posso fazer. Quanto menos consciência eu tenho, menos controle eu tenho das minhas escolhas. Porque os outros vão dirigir a sua vida. Bom, o papo tá legal, a gente vai continuar ele, mas no próximo bloco, e você pode continuar participando aqui com a gente através das redes sociais. Não sai daí não, a gente volta já já. Oi, gente! Eu sou Amanda Faleiros, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, e eu curto pra caramba o programa Conexão Jovem. Agora, você também pode curtir, sabe como? Opa! É só entrar na página do Conexão Jovem no Facebook e clicar em curtir. Fácil, né? É top demais! Beijo pra todos!